já acontece todos os anos, o mês de novembro é integralmente dedicado para reforçar a importância da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata, mais comum entre os homens. O oncologista clínico Alex Seidel faz um alerta sobre a necessidade do diagnóstico precoce. São esperados cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata no ano de 2020 no Brasil. Daí a importância de campanhas como essa, então, para conscientizar sempre a população para tentar o diagnóstico mais precoce possível, visando sempre a cura. Quanto antes o meu diagnóstico é realizado, a chance de cura pode chegar até 90%. Também o homem ele é um pouco mais resistente a procurar um profissional de saúde. Existem vários estudos mostrando que o homem ele vive cerca de 7 anos a menos que as mulheres devido a essa dificuldade então de procurar profissionais e realizar exames preventivos, enfim, de cuidar da sua saúde. Para saber desse impacto então na nossa saúde, existem alguns dados, algumas estatísticas mostrando que a cada 38 minutos no Brasil ocorre uma morte relacionada ao câncer de próstata. Cerca de 50% dos homens nunca consultaram com um urologista. Então, campanhas como o Novembro Azul visam então melhorar esses números, né? Porque infelizmente ocorre um déficit muito grande quando a gente fala de câncer de próstata no Brasil. Existem alguns fatores de risco principais, então, que a população tem que estar bem orientada, principalmente se você tem histórico familiar em parente de primeiro grau, seja tio, pai, irmão, então com câncer de próstata você tem um fator de risco um pouco maior de desenvolver o câncer de próstata, obesidade, sobrepeso, uma alimentação inadequada também, o tabagismo e alto consumo de álcool, então também são outros fatores de riscos principais relacionados ao câncer de próstata. Também já existem vários estudos mostrando que homens negros têm uma tendência, um risco um pouco maior se comparado às outras raças, então de desenvolver o câncer de próstata também. Na maioria das vezes o câncer de próstata ele não dá muitos sintomas no início, no estágio inicial da doença, né? Então por isso existem os exames preventivos, principalmente a partir dos 45 anos de idade, se você tem histórico familiar ou fatores de risco, ou a partir dos 50 anos de idade sem fatores de risco e sem histórico familiar. Hoje já é orientado a fazer então o toque retal, e no consultório também a gente já está orientando a realização do exame de sangue do PSA. Sempre lembrando que o diagnóstico de câncer a gente só tem depois de confirmado com biópsia, então o toque retal e o PSA eles vão direcionar aquele paciente que tem então um alto risco para daí avaliar se tem necessidade de fazer algum exame de imagem a mais e depois posteriormente fazer a biópsia se necessário. Falando então um pouco de sintomas relacionados ao câncer de próstata, sempre lembrar que os sintomas, eles na maioria das vezes, 95% das vezes, ocorrem já em estágios mais avançados da doença e são principalmente dor para urinar, vontade de urinar várias vezes, então uma frequência muito aumentada de urinar e às vezes em pequena quantidade, sangramento na urina também, dor óssea, enfim, impotência sexual. Esses seriam os principais sintomas então relacionados ao câncer de próstata, sempre lembrando então que isso ocorre mais nos estágios avançados. Então é muito importante realizar exames de prevenção, aqueles que eu já falei, de PSA e de toque retal, então para tentar fazer diagnóstico onde não iniciou sintoma, onde a cura chega a cerca de 90% das vezes. Então, salientando novamente sobre a campanha do Novembro Azul, visando então a população, a orientação à população sobre o câncer de próstata. Também outro dado importante a ser salientado é que 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata ao longo da sua vida. Então é muito importante a gente estar orientado quanto a essa patologia que infelizmente ainda mata muito na nossa população brasileira, apesar dos avanços dos tratamentos hoje em dia. O tratamento do câncer de próstata ele vem avançando muito durante cada dia.
enfim, as chances de possibilidade de cura vão aumentando também, mas ainda a gente está muito relacionado ao tempo de diagnóstico. Isso é o mais importante em praticamente todos os tipos de câncer, né? Quanto antes eu conseguir fazer meu diagnóstico, a cura vai ser sempre maior, independente do tipo de câncer e principalmente do câncer de próstata.